Flávio, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Agradecemos demais, claro, a sua participação. Queria pedir também que você compartilhasse com a gente alguma história, a sua percepção sobre essa experiência de ter trabalhado tantos anos com o seu tuto, os ensinamentos que foram compartilhados ao longo desses anos. Você certamente tem inúmeras histórias, né? Claro, claro. Boa noite. Olha, eu estou honrado primeiro de poder estar aqui falando de uma pessoa tão ilustre, tão importante, um dos maiores homens de comunicação que eu conheci, um homem que era um dos homens fortes da maior televisão que eu vi na minha vida, muito maior que a TV Globo, com todo respeito, mas a TV Record dos anos 60 era uma televisão espetacular, tanto que os maiores astros da música, da dramaturgia, todos surgiram naquela época. Então, aquela foi uma época em que surgiram Roberto Carlos, Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Elis Regina, Wilson Simonal, Aguinaldo Raiol, que hoje, infelizmente, faleceu também. Então, era uma coisa assim, extraordinária, em cima da equipe A, né, que era comandada pelo seu Tuta, e era uma coisa assim, extraordinária. Quando eu fui convidado para vir para a Jovem Pan, era uma coisa assim, a Jovem Pan era a rádio que todo mundo ambicionava a trabalhar, né, era uma coisa assim, extraordinária. E o seu Tuta era um mito, né? Porque, poxa, né? O seu Tuta da TV Record, o seu Tuta da Jovem Pan. E aí eu fui chamado para conversar com ele. E a nossa primeira conversa foi uma coisa assim, não é momento de sorrir, mas eu tenho que contar uma história para a gente sorrir. O seu Tuta me chamou, falou, olha, quero que você venha para cá, vamos acertar salário, aquela coisa toda e tal. Aí eu pedi para ele um programa de futebol internacional. Ele me deu o mundo da bola, né? Foram as minhas luvas. Mas o mais importante, tudo certo, tudo certo. E o seu Tuta era um homem, ele tinha algumas crenças, tipo o número 7, você lembra dele? Apaixonado pelo número 7. Então ele entendia que eu também não gosto do mês de agosto. E a gente conversando no meio de agosto, eu falei, seu Tuta, só tem uma coisa, só vou começar 1º de setembro. Agosto, amarrado como a Jovem Pan, não quero começar no mês que eu não gosto. Beleza, começa esse tempo. Comecei dia 1º de setembro, na Copa Jovem Pan, com o Vanderlei Nogueira, no Morumbi, onde o Belmonte hoje é diretor, fazendo a Copa, na época, a Copa da ANAP. E aí eu tô saindo da sala, seu Tuta, um detalhezinho só, por favor. Eu ouvi falar que você faz muita molecagem, que você gosta muito de fazer sacanagem com os outros e tal, que era uma verdade. Falei, não, seu Tuta, eu realmente, né, tenho esse hábito, mas aqui eu vou me comportar direitinho. Falei, como é que é? Vou me comportar direitinho. Falei, então tá desfeito o negócio. Eu trouxe você aqui porque eu quero dar risada. Esse era o seu Tuta. Esse era o seu Tuta. Imagina, primeiro contato, primeiro dia acertando o contrato, e ele fez, é claro que era uma brincadeira e tal, mas ele nunca achou ruim da gente fazer brincadeira junto com esse senhor aqui. O que a gente aprontava era uma grandeza e a gente tinha o respaldo, né, do chefe, que foi o que foi dito aqui, um patrão diferente, né? Patrão especial, preocupado com o ser humano, entendendo os funcionários que ele tinha, personalidade de cada um, respeitando as diferenças e extremamente carinhoso com todos nós. O ser humano, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, já faz uma falta enorme. O seu Tuta, que ensinava tanto pra gente, então é uma coisa impressionante. Felizmente, alguém teve o bom senso de gravar as histórias do seu Tuta com o Newton Travesso. Ele era um homem de poucas palavras, né, no ar, ele não gostava de falar, não gostava de entrevista, mas ele felizmente fez esse trabalho e fez um livro precioso, mas a TV merecia ter alguém, ter essa história registrada, porque é uma coisa que nunca mais nós vamos repetir, o que foi feito por esse senhor, seu Tuta, essa rádio e aquela TV Record é uma coisa assim extraordinária, fora de qualquer padrão, fora de qualquer patamar. Vanderlei, pode falar e quiser. Legal, quero fazer uma pergunta para o Carlos Belmonte. Cabelo branco é Belmonte. Homem importante, hein? Vanderlei. O que sobrou, Vanderlei? O homem manda no futebol do São Paulo lá. O time está vivo. Eu quero fazer uma pergunta, mas antes, só para não perder a linha, Belmonte, você vai dar risada porque é verdade. O seu Tuta não só disse para o Flávio que, olha, continua sendo como você é, como ele participava, entre aspas, das sacanagens. É verdade. Então, a gente sempre tinha 2 ou 3 bumbos, né? A gente cutucava 2 ou 3 porque sabia que os caras ficavam muito irritados. E um deles, por exemplo, ia reclamar com o seu Tuta. Entrava na sala, olha, aquele canalha fez isso, se referindo ao Flávio ou a mim, certo? Então, seu Tuta, vocês estão brincando, tá falando sério? Eles fizeram isso? Fizeram. Ok. Aí ele saía na sala, fulano, ou Flávio, ou Vanderlei, por favor, na sala.
Aí ele perguntava, o que vocês fizeram com fulano e tal? Ah, fizemos isso. Ele falou assim, ó, ele veio reclamar aqui. Você sai com o cara de quem tomou uma dura pra ele saber que eu, pelo menos, te enquadrei. Mas continua sacaneando. Aí eu saía, chegava pra pessoa, pô, eu tenho que brincar com você, você vai reclamar com o presidente da rádio? Pô, cara, aí não tem, é complicado. Ah, vocês não param de brincar? Eu fui reclamar com ele mesmo. Falei, tomei uma dura lá, por causa sua, podia ter perdido emprego, tenho família pra sustentar. Olha o que você fez, entendeu? E ele tava lá dentro sabendo que a gente tava curtindo. Quer dizer, com cara de coitado, a gente saía com cara de coitado. Veja o ambiente. Quer dizer, isso é espetacular, né? É maravilhoso. O Belmonte, um abração para você. Você, na sua resposta, você citou o fato do seu Tuta ter muito interesse que a gente tivesse materiais modernos para trabalhar, microfones e tal. E eu queria só dizer a você que é isso mesmo. Você me fez lembrar que me deram um telefone satélite, talvez você lembre disso, parecia um notebook. Telefone satélite, porque eu ia viajar e não tinha negócio de celular, ele queria que desse informação, que mostrasse que a Jovem Pan estava em lugares incertos e ignorados, né? E com dificuldade de comunicação. E aí apresentaram para o seu Tuta esse equipamento e ele comprou o equipamento para a gente utilizar. Nossa, foi um impacto onde eu estava com os outros companheiros. Pô, deixa eu ver esse equipamento, esse novo equipamento da Jovem Pan. O Belmonte me fez lembrar isso, que é exatamente isso, era a preocupação que a gente tivesse condições de trabalho, bons microfones, bons gravadores, porque era, digamos assim, a grife Jovem Pan. Era isso, não é, Belmonte? Ah, não há dúvida, Vanderlei. Prazer falar com você, com o Flávio, grandes companheiros de tanto tempo de Jovem Pan, né? Isso me marcou muito, né, Vanderlei, porque a gente ia para a rua, repórter à época, né? E onde você chegava, né, os nossos equipamentos estavam muito à frente dos equipamentos dos demais companheiros, né? E isso porque o seu Tuta tinha essa preocupação. Essa era a preocupação dele. E se vocês me permitem, né, uma outra lembrança que me marcou muito em minha vida e me faz sempre refletir a respeito disso, né, quando do lançamento do livro Ninguém Faz Sucesso Sozinho, né? Porque autografar um livro, né, Flávio, Vanderlei, Thiago, Daniel, é algo normal. As pessoas autografam livros, né? Mas o seu Tuta não autografou os livros. O seu Tuta fez uma dedicatória durante dias e dias a cada um dos funcionários da Jovem Pan que levavam até ele o livro. E ele fazia questão de fazer uma dedicatória completamente individualizada a cada um, sobre cada característica que ele via em cada profissional, sempre de forma elogiosa, né? Isso é gigante, porque um dono de uma emissora preencher um livro com um autógrafo e uma dedicatória a todos os funcionários é algo gigantesco, né? Eu costumo dizer que as pessoas morrem, né? Em algum momento elas vão morrer, né? Mas os mitos ficam, né? E o seu Tuta é um mito da comunicação brasileira, né? Então o seu Tuta estará marcado para sempre na história da comunicação brasileira. E isso é gigante do tamanho que foi o seu Tuta, eu tenho certeza, para a comunicação e para todos nós que aqui hoje estamos falando, o quanto ele impactou na vida de cada um de nós. E, Belmonte, você, repórter aqui da Jovem Pan e depois, por muitos anos, chefe de reportagem, né? Você chegava cedo, 7 horas da manhã, e ele muitas vezes já estava aqui nesse horário. Como que era a sua relação, não só de repórter com ele, mas também de chefe com ele? Ou seja, você, como o chefe, tinha mais responsabilidades, claro. Como que era essa relação? E muitas vezes o Zé Pereira esteve aqui com a gente dando depoimento. Às vezes, raras vezes, o Zé Pereira saía de férias, né? E você ficava no lugar dele resolvendo os problemas, né? Porque dirigir uma redação como a Jovem Pan, claro, é sempre um desafio e dirigir problemas, né? Resolver problemas. Como é que era o Belmonte repórter e o Belmonte apresentador, o Belmonte chefe na relação com o seu Tuta? A relação com o seu Tuta, Thiago, você sabe disso e todos que estão aí sabem, e isso a gente fala com muito orgulho, né? A relação com o seu Tuta sempre foi muito fácil, porque o seu Tuta era um dono de emissora, um empresário absolutamente generoso,
no relacionamento com os funcionários, né? O seu Tuta, ele sempre buscava o lado positivo do erro, né? Porque o erro acontece, óbvio, numa emissora com tantos funcionários e com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o erro vai acontecer. Mas nesses momentos o seu Tuta também era generoso, óbvio, colocando o que devia ser feito, mas sempre de forma generosa, nunca de forma agressiva ou desrespeitosa com as chefias, né? Então, como você colocou, nos raros momentos de férias do também grande José Carlos Pereira, diretor de jornalismo, que eu ficava à frente aí da redação, nunca foi um problema, muito pelo contrário, sempre foi um aprendizado, né? Porque o seu Tuta fazia questão de conversar, de mostrar os caminhos que a gente devia seguir. É muito curioso, porque eu penso nisso sempre, né, hoje, como diretor de futebol, né, mas eu não tenho nenhuma dúvida do quanto eu aprendi sobre gestão com o seu Tuta para aplicar hoje numa área que a gestão é fundamental, como o futebol, né? Então, eu aprendi muito de gestão em 25 anos de Jovem Pan, e muito desse aprendizado veio do seu Tuta e eu aplico hoje quando eu trato do futebol, e não só no futebol, também nos meus negócios, né? O seu Tuta foi um professor excepcional, além de uma pessoa excepcional. Então, é claro, como falou o Flávio, o Vanderlei, é um dia de tristeza, né? Mas acho que muito mais do que de tristeza, é um dia de reverenciar o homem e o empresário que foi o seu Tuta, né? E nunca é demais lembrar, Daniel, que o Belmonte ocupa um cargo hoje que foi do pai do seu Tuta, Paulo Machado de Carvalho. Ele foi diretor do São Paulo, diretor-geral do clube, mas também ele comandou o futebol de São Paulo, por muitas vezes presidente. O avô presidente, doutor Paulo Machado de Carvalho. Como é isso, Belmonte? Você agora num cargo no São Paulo e tem esse DNA da família Carvalho também, né? Tiago, se eu tiver a sorte de ter 1/10 do sucesso que teve Paulo Machado de Carvalho no futebol e à frente do São Paulo, já vou ser alguém realizado no futebol, né? E é isso que eu também coloquei, né? Essa convivência, imagina o Flávio, o Vanderlei, que são do esporte, né? Todos nós sabíamos o quanto o seu Tuta gostava de falar de futebol. Tem algumas histórias curiosas, às vezes, naquele corrida, finalzinho de tarde ali, 4h30, porque você falou, né, Tiago? Seu Tuta chegava cedo, mas ia embora tarde, né? Então, aí 4h30, 5 da tarde, fazendo o fechamento do Jornal da Manhã do dia seguinte, essa era uma das minhas funções, e às vezes o seu Tuta encostava ali do lado, em pé, na mesa, e começava a conversar sobre futebol, né? E eu falava, não, seu Tuta, tô aqui no fechamento, né? Correndo, seu Tuta, não, mas calma, o fechamento espera um pouco aí, vamos conversar mais um pouco sobre futebol, né? Esse era o seu Tuta, é um homem fantástico, né? Eu não tenho dúvida, com respeito a todos os profissionais de imprensa que eu trabalhei, e são muitos e excelentes, não há ninguém sequer próximo ao que representou o seu Tuta na minha vida, do ponto de vista do jornalismo e na vida da comunicação do Brasil como um todo, né? Jornalista Carlos Belmonte, hoje diretor de futebol de São Paulo. Muito obrigado pelo seu depoimento nesse dia. Para nós aqui, obviamente, um dia difícil de se trabalhar, mas estamos aqui falando sobre legado e sobre a figura do seu Tuta. Grande abraço, Belmonte. Bom te rever, mesmo nessas condições. Valeu. É um prazer imenso falar com todos vocês. Tiago, Vanderlei, Flávio, amigos de muito tempo. Daniel, um prazer também falar com você. E falar do seu Tuta sempre é um grande prazer, num dia de muita dor, mas também um dia de reverenciar o seu Tuta. Muito obrigado pela lembrança e foi um grande prazer. Sem dúvida alguma. Obrigado, Belmonte. Agora, chamou a atenção, né, Flávio Prado, que integra os quadros da Jovem Pan há tantos anos. Flávio, eu percebo que os mais antigos sempre têm muitos casos e histórias que acabam apontando para a generosidade do seu Tuta, e também uma característica que ele tinha de ajudar, de auxiliar, de chamar para uma conversa, corrigir uma rota, lançar sempre os profissionais mais jovens, intercalar o mais jovem com o mais experiente, promover esse tipo de troca de experiências. Você está há muitos anos aqui, certamente pôde acompanhar uma série de episódios em que a mão do seu Tuta fez a diferença na condução
de um problema, de uma crise, ou um momento de elaboração de algum projeto. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque o Belmonte falou que carrega os ensinamentos do seu Tuta no que tange a administração dos negócios dele hoje em dia. Você também aprendeu muito com o seu Tuta? Muito. Eu vim para a Rádio Jovem Pan, na verdade eu vim para a TV Jovem Pan, primeira TV Jovem Pan, e quando, olha, coisa de generosidade mesmo. Eu tinha um salário, eu trabalhava na TV Bandeirantes, e o seu Tuta me convidou para vir para cá para trabalhar na TV Jovem Pan. Como o salário inicial na TV Jovem Pan, ele não atingiu o salário da Bandeirantes, eu queria vir para cá, ele me colocou na Rádio Jovem Pan para fazer um complemento de salário e atingir exatamente o que eu ganhava na Bandeirantes. Eu vim para... troquei ali, por igual, eu queria vir para a Jovem Pan, era um sonho. E aí eu fazia alguma coisinha na rádio, mas eu era preferencialmente da TV Jovem Pan. 3 anos, 4 anos, ele pode dizer melhor, e a TV Jovem Pan acabou tendo um problema e ela terminou. Ora, era muito natural que eu fosse desligado, porque o projeto para o qual eu fui contratado acabou. O seu Tuta me chama e me deixa na Rádio Jovem Pan, onde eu era apenas mais um coadjuvante. Na TV eu vinha como, digamos, um dos protagonistas, então ganhando um salário compatível. Na Jovem Pan, na rádio, eu era um coadjuvante. Quando eu soube que a TV ia terminar, eu falei, puxa, né, complicou. O seu Tuta chamou e falou, olha, agora você vai ficar só na rádio. E eu, né, falei, bom, ele vai dizer, mas não teve mas. Ele continuou me pagando exatamente o que eu ganhava na TV Jovem Pan. Olha que coisa, né? E assim, era coisa de 20% aqui na rádio e 80% lá. E ele me coloca aqui para fazer uma função muito menor, ganhando tudo aquilo que eu ganhava. E claro, aos poucos ele foi me aproveitando mais e também teve uma atitude assim que eu até fiquei, né, assustado, quando ele me chama um dia na sala e diz assim, olha, o Orlando Duarte, que tinha 35, 40 anos de Rádio Jovem Pan, o Orlando está saindo da rádio, a partir de amanhã você passa a ser o primeiro comentarista da rádio. E eu era um misto de repórter e terceiro, quarto comentarista. E aí ele explicou por quê. Ele falou, nada contra os outros, mas é que eu quero mudar o estilo. E o Orlando é um cara fino, educado, e você... Ele fala assim, você é um filho da pauta. Então eu quero um comentarista. Ele até usando o FP, né? Do Flávio Prado, você é um filho da... Mas ele usa exatamente assim, filho da pauta. E eu quero um comentarista assim. E no meu primeiro dia de comentário, era no São Paulo e Palmeiras, e eu, na época, torcendo muito pelo São Paulo. Dia seguinte, eu vi seu Tuta. E aí, como é que foi? Ele falou, foi ótimo. Se você falasse um pouquinho do Palmeiras, então, ia ser ótimo. E aí, eu comecei a ter 2 visões. Olha só, ele me fez uma correção, mas numa boa. Aí, terceiro ou quarto jogo, eu tive uma briga homérica com o goleiro Ronaldo do Corinthians. Hoje a gente já se acertou e tal. Eu falei, puta, agora ferrou. Ele me chamou e falou assim, gostei muito ontem de ver você como goleiro. Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque o menino foi mais educado que você, né? Ele parecia o comentarista e você o goleiro. Aí eu falei, putz, e acabou aí. Não precisa mais que isso também, né? Você tendo um pouquinho de inteligência, você percebe que você pisou na bola. Entendeu? Era desse jeito. Então, ele dava dura, mas ele explicava o que estava acontecendo. Será que? E uma situação... Ontem eu ouvi você falar isso. Você não acha que você passou um pouco do ponto? Isso. Para mim, por exemplo. Você não acha que passou um pouco do ponto? Pensa aí, pensa. Pode ser que eu tenha ouvido mal, mas pensa. Acabou. Seguramente passei do ponto. Realmente é exatamente isso que o Flávio falou. E assim, e tem uma outra coisa muito curiosa, que eu continuava fazendo palhaçada, comentarista pegando duro e tal. E o Mundo da Bola, que foi o programa que eu ganhei de luvas, eu fazia umas coisas diferentes. O Thiago até trabalhava com a gente. Então, eu lia os poemas, fazia umas traduções de música e tal. Aí um dia o seu Tuta me chamou e falou assim, muito bom. Flávio Prado educado, romântico, fino. Ele falou assim, sabe qual é a tua sorte? Ele falou, é que a Margot adora a esposa dele. Porque senão você ia ler poesia, fazer tradução no raio que o pai... Ou seja, vai continuar, mas é porque a dona Margot gosta. Mas aí eu ria, mas ao mesmo tempo eu ficava meio assim. Ele falou, não é isso que nós combinamos, mas vai em frente, pode ir. É legal, né? É uma coisa diferente.
diferente. Festa do Flávio Prado. O Flávio levava cantores. Né? A gente fazia uma festa beneficente por ano. Cantores, uma festa anual, né? Levava cantores e tal, para fazer uma festa lá com o público do mundo da bola, né, Flávio? Isso. E aí, tudo bem. E ele tinha uma relação com vários cantores. Eu estava apresentando o Jornal de Esportes, a meio-dia. Aí, e a ordem, porque nós estávamos, como fazemos hoje, só jornalismo, né? Jornalismo, esporte, entretenimento, mas a rádio não toca música. Agora é a Classic que toca música. Antes era FM só, mas na AM a gente não tocava música porque não era programação. Aí chegou um dos cantores que o Flávio tinha uma certa relação, né? E a gente estava orientado a não tocar música, porque se tocar música tem que pagar uma taxa importante para a ECAD. Então temos que seguir uma regra. Aí eu, ingênuo, certo? Fui induzido por esse canalha a permitir que o cantor que veio visitar a rádio fosse ao estúdio e para assistir o programa. Claro, senta aqui, manda sentar aí, era rádio, né? Senta aí, estamos apresentando o programa. Ele manda o recado para o operador, manda um CD para o operador para fazer uma homenagem para o cantor. O operador não tinha nenhuma orientação que não era para tocar. E aí eu sabia, mas eu falei, acho que não vai ter problema. Então, convidado do Flávio, tal. Põe um trechinho da música aí e tal. Tocou. Eu esqueci. Quando acabou o programa, fui embora para a mesa, o seu Tuta voltou do almoço. Parou na mesa, ele falou assim, você já foi no caixa? Senhor, você já foi no Caixa Sinal Vale? Por quê? Porque vai chegar a multa do ECAD que você vai pagar. Mas o Flávio pediu... Não foi o Flávio que chamou o cara foi você. Eu estava ouvindo, foi você. Então, se chegar a multa, ela será sua. Assina o vale lá. Felizmente não chegou a multa. Então, esse canalha... E provavelmente você não pagaria o vale também. Também você não pagaria o vale. Pagaria. Mas valeu a dura, ó, não pode. A dura foi muito engraçado. A gente guarda todas essas coisas que aconteceram. Porque você veja a cabeça, né? Olha, vai chegar a multa e você que vai pagar. Lembra que não era para tocar? Mas é que o Flávio estava com... Não foi o Flávio. Ele é canalha, mas você que chamou. Então você vai para você que está comandando o programa. Muito legal. Essas histórias todas a gente guarda com muito carinho. Não sei se dá para contar uma história. Saudade. Para a gente lembrar, para vocês perceberem como era o seu Tuta em termos de sensibilidade de televisão. Por isso que eu falei que ele comandou a maior TV que o Brasil já teve. Todo mundo chegava cedo. Tinha um programa... O programa era o Jornal de Esportes, né? E aí tinha os locutores, o Vanderlei mudou muito, né? Esse apresentador. E todo mundo da equipe ficava lá. Alguns entravam como repórteres, outros como comentaristas. Ficava todo mundo na mesa ali na redação e começava invariavelmente a ter bate-boca. Começava a falar de futebol. O seu Tuta passava e bate-boca de futebol. Às vezes ele participava, às vezes não, então passava. Aí ele falava assim, pô, em vez desses caras enchendo a paciência de todo mundo aqui com essa gritaria, vamos botar isso no ar. Todo mundo olhou assim e falou, ué? A frase foi assim, Flávio está certo. Foi assim, ele me chamou e falou assim, você acha que consegue fazer um programa com tudo aquilo que vocês ficam falando, tirando os palavrões? Porque a gente, sem brincadeira, era uma brincadeira antes de começar o programa. Então eu falava para o Flávio, Flávio, você não entende nada. Ele, você também não entende nada. Ele fala, sem palavrão, vocês conseguem fazer? Eu falei, vou dar uma consultada na tropa. Certo? Exatamente. Aí todo mundo, claro, não tem problema, dá para fazer, porque se é desejo do homem, né, dá para fazer. Sensibilidade, né? Sensibilidade. Eu estou falando isso, aí eu falei, seu Tuta, ele falou que, o pessoal falou que topa. Ele falou, eu não quero briga na equipe, porque você falar para o Flávio que ele não entende nada, no corredor ele morre de rir. Ele fala para você, você morre de rir. Agora, no ar, pode se incomodar. Não, todo mundo entendeu. O que é isso? Fica tranquilo. Começamos a fazer, que era o esporte... Esporte em discussão. Esporte em discussão. Olha o que começou. Aí, foi assim, que antecedeu o nosso bate-pronto de hoje, que é apresentado... Esse é o bate-pronto, que é o sucesso de hoje. Começou assim. Que ano? Começou assim. Que ano foi, Vanderlei? Foi bom, tá bom. Todo mundo. O que aconteceu? Aconteceu que, depois de 2, 3 semanas... 3 ou 4 companheiros se incomodaram.
com aquela que ele falou. Ó, não entende nada, fora do ar, brinca. No ar, se sente incomodado.